pessoal, hoje é o momento de falar de nostalgia Pokémon. Quem foi criança nos anos 90, começo dos anos 2000, lembra de tudo que saiu na comunidade Pokémon aqui no Brasil. Porque Pokémon foi uma febre aqui no Brasil tremenda. Foi uma febre global, mas no Brasil teve tanta coisa, mas tanta coisa, tanto oficial quanto não oficial de Pokémon, que você até perdia o rumo. Era tipo assim, você não tinha dinheiro para comprar tudo que você queria. E nós vamos falar disso hoje e responder o comentário. Esse vídeo de hoje é para responder principalmente um comentário de um inscrito que fez esse comentário aqui para mim. E é justamente respondendo esse comentário que eu vou fazer o vídeo de hoje. O inscrito disse o seguinte: fico imaginando por que não temos tantos produtos licenciados de Pokémon, sendo que hoje em dia Pokémon tá mais popular do que o Digimon no Brasil. Espero que a Pokémon Company faça parcerias com outras empresas brasileiras para seus produtos. E eu respondi para ele ali que isso não é só o problema da Pokémon Company, e sim do nosso país. Por que é o problema do nosso país e não tanto da Pokémon Company? Porque no passado, eu vou começar aqui voltando de novo para essa imagem. No passado, era muito comum você comprar um refrigerante, comprar um Danone, comprar um chiclete, vinha um tazo, vinha um card, comprar um salgadinho, alguma coisa. Vinha alguma coisa para você. Uma carta, um card. Então, hoje a gente vai rever assim, a nostalgia de como foi os anos 90. Eu sei que muita gente nova aí vai falar, poxa, mas hoje em dia não tem. Não tem tanto. Tá começando a voltar a ter um pouquinho, mas não tem tanto. Antigamente era estrondoso, beleza? Primeiro, vamos falar das cartas Super Trunfo do Pokémon, as cartinhas Super Trunfo. Como assim? Você tinha 50 tipos de Pokémon, não tinha os 150, sim, só 50 nessas cartinhas aqui, seguindo as evoluções, e começava no Bulbasauro e ia até o Mewtwo. Atrás dessas cartinhas, por que era Super Trunfo? Era desse jeito. Você tinha força, ataque, defesa e agilidade. Então você juntava um tanto dessas cartinhas, escolhia um Pokémon ali, seu oponente também, o seu amigo, e vocês duelavam. Vamos apostar. Qual Pokémon você escolhe? Eu escolho esse aqui, o Pikachu, e você. Eu escolho o Bulbasauro. Qual é a agilidade do seu? A agilidade do meu é 35 mil. E a do seu é 9 mil. Ganhei. Era mais ou menos assim. Era bem legal, bem divertido. Foi a primeira, tipo assim, brinde de Pokémon que teve aqui no Brasil. Foi um dos primeiros, se não me engano, foi o primeiríssimo. Eu até hoje tenho essas cartinhas. Depois posso fazer um short mostrando as cartinhas dessa daqui da Elma Chips que eu tenho. Depois tivemos, para quem acha que era só comida, também tivemos as caçulinhas do Guaraná Antártica, com essa Pokébola cortada assim, as pontas dela, e vinha um Pokémonzinho. No caso, uma miniatura dentro, você colecionava. Lógico, os Pokémons, as miniaturas, não eram perfeitas. Logicamente, você pode ver aqui o designer deles, eram uns traços um pouquinho mal feito, mas para a época era excelente. Era o que a gente tinha e o pessoal gostava. Tanto é que tinha amigo meu que tirava essa Pokébola que vinha encaixada na tampa do Guaraná, tirava o Pokémon dentro e tacava como se fosse tacar uma Pokébola de verdade, porque dizia que a sensação era fenomenal. Olha aqui no caso a coleção do Guaraná Antártica, até o desenho que vinha. E tudo isso representava a primeira geração. E se você acha que só para com cartas e bonequinhos, não, também tivemos os Tazos. Tazo é uma coisa que no Brasil sempre foi popular. Começou com o Caps, os Tazos Luca do zoológico, era 80 tipos de animais em extinção e muitos outros. E do Pokémon também veio. O Pokémon foi uma febre no Tazo, que você não tem ideia. Porque o Pokémon, ele pegou uma mecânica do Tazo que também tinha dos personagens do Looney Tunes. Como que era essa mecânica? O Pokémon tinha os Tazos comuns, como esses aqui do Pikachu. Tá vendo onde está o Pikachu? Aqui eu tô mexendo na tela, o Pikachu, Dratini, o Squirtle. Tinha os Tazos normais, que era um Tazo liso. Mas tinha os Tazos, aqui tá uma imagem para retratar. Você falou, nossa, cara, esse Tazo tá feio. Não, esse Tazo, ele vinha com uma película em cima, que conforme você girava ele, o Pokémon evoluía e o nome aparecia embaixo. Então, era o Tazo do Monkey, por exemplo, você mexia, ele evoluía pro Primeape. Era muito divertido, muito legal. E os do Looney Tunes era quase igual, só que mostrava o personagem se mexendo.
trocando de posição. Era uma película transparente, eu não sei o nome daquilo, que ia por cima e fazia essa mágica acontecer. Também tivemos os copos da Danone do Pokémon aqui. Eu não achei muitos com qualidade boa, mas eram copos da Danone do Pokémon, que vinham vários tipos. Esses copos aqui eram os famosos copos dos anos 90 que o pessoal juntava para tomar Coca-Cola, tomar refrigerante e muito mais nesses copos. Então esses copos foram bastante popular também aqui no Brasil. E continuando, tivemos outras cartinhas Pokémon também, que no caso são essas daqui, que eram mais quadradinhas. Aquelas no caso era uma cartinha, essa no caso é mais um quadradinho, um cubinho. Porque essas daqui eram baseadas em outro jogo, o famoso Jokenpô, Pedra, Papel e Tesoura. Então você também comprava várias dessas cartinhas do Pokémon aqui, você comprava o salgadinho, ganhava elas, juntava a sua coleção ali e você ia disputar com seu colega. Você, pedra, papel, tesoura do Pokémon, eu escolho Pikachu, qual você escolhe? Eu escolho Pichu. Aí você revelava, o outro mostrava uma pedra, você mostrava um papel ou mostrava uma tesoura. Era um negócio muito legal, assim, você competia. E tinha também, não só pedra, papel e tesoura, como tinha corda, tinha água, tinha outros tipos aqui e mostrava a fraqueza dos lados. Olha aqui, ó. Ganha de... Okay, vamos supor, papel. Ganha de pedra e ganha de corda, porém perde para tesoura, perde para água, perde para fogo. Ou seja, não era só pedra, papel e tesoura, também era água, fogo e corda. Era muito divertido isso daqui. Fazia um sucesso tremendo na época de escola. Cara, quem é da minha época de escola sabe o quanto as cartinhas e Tazo Pokémon fazia popular. Você levava sua caçulinha do refrigerante do Pokémon para tomar, suas cartinhas, salgadinho da Alma Chips que você arrancava ali. Isso fazia muito sucesso na escola. E para quem acha que acabou, lógico que não. Aqui é Nostalgia Pokémon, anos 90 do Brasil. Olha aqui o famoso álbum do Pokémon. Esse aqui foi o primeiro álbum do Pokémon da Panini. Isso aqui é tão popular que a gente batia as figurinhas do Pokémon. Era muito comum. A gente ia naquele chão mais liso para não estragar a figurinha e ó, batia para virar ela, para sair ganhando. Era muito popular. Porque essas figurinhas, olha aqui que interessante, elas são muito brilhantes, são muito bonitas. Olha as artes especiais. Tinha as figurinhas comuns, lógico que tinha, como tá do Nidorino aqui, tem o Vileplume embaixo dele. E temos as brilhantes do Brock, da Misty, do Arcanine, do Magnemite, Dragonite, Beedrill, Charmeleon. Então isso daqui era muito divertido. Você batia a figurinha, você completava o seu álbum, você comprava os pacotinhos. Olha como era o álbum aqui. Você juntava as figurinhas formando imagens. Inclusive essa imagem que está essas figurinhas coladas, formando com Blastoise, Gengar, Geodude e Poliwhirl. No caso, isso daqui virava um pôster. Exatamente, você destacava do seu álbum, virava um pôster que você colava no seu quarto. E continuando, também temos os Mestres dos Treinadores, o Pokémon, que foi um jogo da Estrela que saiu do Pokémon aqui no Brasil. Esse jogo é show de bola. Se um dia você procurar na internet e puder comprar esse jogo, compra. É o melhor jogo de tabuleiro de Pokémon que tem. Eu te garanto, porque é um jogo de tabuleiro, como eu disse. Você vai ter vários tipos de Tazo, que são Pokémon, várias cartinhas, tanto cartinha de item, quanto cartinha de ação, cartinha de evento que você vai usar. As cartinhas verdes, tá aqui no canto, ó. Eu vou ver se tem outra imagem, que eu acho que tem, tá aqui, ó. Aqui tá pra você ver. Essas cartinhas verdes são cartinhas de evento, as cartinhas vermelhas são de item. No caso, tem vários tipos de Pokémon com várias cores. Tem os Pokémons verde, azul, rosa e vermelho, e os amarelo também. Mas o que isso representa? Pessoal, os Pokémons vermelhos são praticamente quase que os tops, são as evoluções finais dos Pokémons. É tipo Dragonite, Charizard, Blastoise. Os Pokémons verdes são mais ou menos, eles e os azul ali, são mais ou menos as midform. Os Pokémon azul são só um pouco abaixo do Pokémon vermelho. No caso, o Pokémon verde é um pouquinho abaixo do azul e o rosa é o mais fraco. E para quem acha, você começava com esses Tazos aqui, que era um Tazo meio espetado, parecia uma estrela ninja. Esse Tazo rosa e preto que eu tô mexendo aqui, que era o seu inicial Pokémon que você vai começar. E os Tazos amarelos eram os Pokémons lendários,
que era no caso quem? Zapdos, Moltres, Articuno e Mewtwo, que ficava em cada parte da região, assim. Você colocava aqui, tá vendo, ó, os pokémons lendários, e você tinha que fazer muita missão, randar o mapa inteiro até você conseguir pegar um lendário. Você precisava de carta de item, carta de evento. Esse aqui, tá, no caso, são os personagens, são vários Ash. A gente tinha Ash azul, rosa, vermelho, verde para jogar. Esse jogo é show de bola. E depois que você montasse o seu time Pokémon, você entrava aqui no centro, onde está essas cartinhas aqui da parte de baixo, e desafiava a Elite Four e o campeão Pokémon. Sim, você participava da Liga Pokémon, desafiando a Elite Four e os campeões Pokémon. Ó, no caso, o Bruno aqui, ó, o Lance, o Dragonite dele. Tinha as mecânicas de jogar dado, de você competir e tirar o poder ali. É bem legal. E passando para essa última imagem aqui, muita gente vai falar, mas isso aqui é o Pokémon TCG. Sim e não. Por que sim e não? Porque na época do Pokémon TCG, quando começou, aqui no Brasil ainda era muito fraco, porque o Pokémon TCG era muito caro. Mas essas cartas aqui, você, muita gente da época conseguiu. Porque essas são as cartas artes especiais do cinema. Você ia no cinema, assistia ao primeiro filme Pokémon e ganhava essas cartas. Eu, inclusive, ganhei o Pikachu na primeira vez que eu fui no cinema. Eu tenho a carta do Pikachu do cinema. Eu vou mostrar depois pra vocês. Em um outro vídeo eu vou mostrar o que eu tenho de clássico de Pokémon aqui. Tanto as cartinhas da Alma Chips, quanto no caso o Pikachu, muita coisa que eu tenho. Mas essas cartas você ganhava no cinema. Você lembra que eu falei pra vocês? Que naquele tempo você ia no cinema, você ganhava carta de Pokémon, de Yu-Gi-Oh! E que isso só voltou anos depois com o Pokémon Detetive Pikachu? Pois é, em vários países sempre deram cartas. Aqui deu só no começo da geração de Pokémon, que foi um estrondo. Depois isso parou. E por que isso começou a parar de vender no Brasil? Tudo isso, as cartas promo do cinema, as cartas que vinham em salgadinho, as cartinhas, os Tazo, tudo de Pokémon e de outras coisas, como Geloucos no caso. Por que isso sumiu do mercado? Os famosos Geloucos também. Eu só tô pondo Geloucos aqui para vocês terem ideia. Geloucos era um negócio, deixa eu pôr aqui só para vocês verem, só para lembrar, quem quiser, que é muito nostálgico, assim como as produtos de Pokémon aqui, tanto jogos, álbuns de figurinha, cartinha, copo, tudo promocional de Pokémon que vinha, tudo isso foi descartado. Por quê? Porque o Brasil era assim, depois daquela época boa, da década de 90, começo dos anos 2000, uma lei do Brasil foi aprimorada. Não poderia fazer, tipo assim, propaganda de nada que gerasse um brinde que forçasse crianças a comprar. Como assim? Você, vamos supor, anunciava uma Coca-Cola. Falou, ó, se você juntar 10 tampinhas de Coca-Cola, você ganha uns Geloucos. Você ia lá, trocava as tampinhas de Coca-Cola por um pacotinho que vinha 1, 2, 3 Geloucos. E no caso, esses produtos que davam esses brindes começaram a meio que separados, porque eles meio que forçavam as crianças a querer juntar, a querer comprar esse salgadinho, esse refrigerante, isso tudo justamente por causa dos brindes. Então o pessoal do Brasil começou a aplicar uma lei para cortar isso, para parar de fazer brinde, o que no meu ponto de vista é errado. Deixa fazer brinde, o povo gosta de brinde. Eu não sei quanto a vocês, eu vou tomar Coca-Cola tendo ou não brinde. Então se vir o brinde, é um plus, é um a mais. A mesma coisa pro salgadinho. Eu vou comer salgadinho, eu não vou deixar de comer só porque parou de ter brinde. Então deixa ter o brinde do Pokémon. Então o problema não é a Pokémon Company esclarecendo, mas é o nosso país, beleza? Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se inscreve no canal. Falou, fui!